Maria. Bem-vindos a vocês, meus queridos filhos. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Vocês me veem alegre por acolhê-los, por participar de sua evolução para o coração sagrado, em seu retorno na unidade, em seu caminho para a pureza de coração, para a pureza da alma que vocês sempre foram. Eu estou aí para permitir-lhes favorecer a plena eclosão, o pleno desabrochar de seu potencial de amor e de conformidade à lei de um. Eu venho ajudá-los a caminhar nos passos de meu divino Filho, a fim de perfazer a sacralização deste planeta e de seus habitantes, quaisquer que sejam eles. Eu venho para vocês, a fim de ajudá-los a encontrar seu próprio centro, sua própria fonte, a fim de evitar-lhes dispersar-se em caminhos que não são aqueles da divina luz autêntica. Eu venho a vocês para acompanhá-los nesse caminho tão importante, nesses momentos tão importantes, a fim de que vocês encontrem a verdadeira alegria, aquela do coração pacificado e unificado. É tempo, doravante, de revelar e de despertar, em vocês, a plena expressão do que vocês são. É tempo de despertar, sim, realmente, totalmente. É tempo de aceitar dizer a minha vontade espiritual a mais alta dos céus, aquela da fonte suprema, mas, também, amém as suas profundezas, as profundezas deste planeta, a fonte mãe, duplicada da fonte pai, a fim de casar-se, sustentar um ao outro. Assim, em vocês, fontes vocês são, entretanto, participam da divisão da fonte em suas duas polaridades, feminina e masculina, a fim de poderem ver-se, mirar-se, a si mesmos, nessa irradiação da pura luz de amor, a fim de reunificarem-se, em seu coração, as polaridades que pareciam, até o presente, afastadas uma da outra, a vida material e a vida espiritual. Lembrem-se das palavras de meu filho, não há tanto tempo. Vocês não são desse mundo, mas vocês estão nesse mundo. De fato, bem raros são aqueles que têm uma origem puramente terrestre, como vocês dizem, mas vocês peregrinam de vida em vida, de planeta em planeta. Algumas ilusões fizeram-nos crer que retornariam ao pó. Algumas ilusões conduziram-nos para esquemas de dissociação cada vez mais importantes e cada vez mais afastados de sua fonte e da possibilidade de ressonância de sua fonte com a fonte primeira, da qual vocês todos emanaram. O tempo dos reencontros agora chegou. Reencontros, casamentos, em relação com o que vocês são, mas, também, com de onde vocês vêm e para onde retornam. A luz deve fazer-se, agora, totalmente. A iluminação deve ser total, quanto à sua origem, quanto à sua fonte, quanto ao que vocês são. Convém, para isso, deixar trabalhar em vocês as forças de luz que vão, pouco a pouco, dissolver, descristalizar, descoagular o que vocês têm, a maior parte, cristalizado. Convém, nisso, não entrar em resistência, e deixar, livremente, essa luz escoar-se, através de seus canais, através de seus circuitos, a fim de fazer de forma a que as diferentes etapas de passagem sejam facilitadas. Isso deve fazer-se de maneira fluida, de maneira simples, de maneira autêntica. Convém estar à escuta dos sinais que não enganam, à escuta de suas próprias percepções. O que vai ao sentido da alegria e da ordem do divino. O que vai ao sentido da resistência, da contração, não é divino. A fonte pai/mãe quer apenas sua total expressão de fonte. Como emanações da fonte, filhos da lei de um, essa herança e essa promessa foram-lhe significadas de todos os tempos. Apenas a opacidade e véus colocados por suas descidas progressivas nos véus da matéria, nas retomadas dessa encarnação puderam, progressivamente e à medida de suas encarnações, afastá-los, aparentemente, dessa realidade. Mas nós sempre estivemos aí, tanto eu, como Rainha dos céus e da terra, como as outras dimensões acima e abaixo de vocês, sempre estivemos aí para parar o que podia prejudicar o que vocês são. Mesmo os eventos que vocês têm vivido num sentido de sofrimentos, estiveram aí apenas para revelar-lhes seu potencial de alegria. Hoje, é-lhes solicitado, totalmente, afastar-se, firmemente, em toda clareza, em toda consciência, dos elementos que poderiam mantê-los nessa tristeza, nessa ausência de alegria, porque a fonte é luz. A fonte é alegria, e vocês são essa luz. Convém desengajar-se de tudo que iria contra o que vocês são, seja ao nível da família, ao nível profissional, ao nível de seus apegos.
Tudo o que viria contradizer o que vocês são, realmente, não é mais útil, não tem mais que ser mantido em sua esteira, em seu entorno. De fato, nesses fenômenos que havíamos chamado, no tempo de meu divino Filho, a ressurreição, que, hoje, vocês, com justa razão, nomearam a ascensão, e que vem para vocês a grandes passos, necessita que vocês lavem suas vestes de luz no que havia sido chamado sangue do Cordeiro, que é o sangue da purificação daquele que se sacrificou por vocês, a fim de tornarem-se, vocês mesmos, seus próprios mestres, não mais seguirem um mestre exterior a si mesmos, mas, simplesmente, confortar-se a um ideal de luz que foi tão bem encarnado, naquele momento, por meu divino Filho. Há, em vocês, essa perenidade de luz. Há, em vocês, a plena potencialidade das estrelas. Há, em vocês, coisas que pedem apenas para exteriorizar-se, para manifestar-se, a fim de fazê-los crescer nos planos dimensionais e, isso, de maneira infinita. Não há limites para seu potencial de alegria. Não há limites para o desenvolvimento da fonte que vocês são. Não há limites para a expressão de seu pleno potencial de divindade, a não ser aqueles que vocês mesmos se colocaram. Ninguém mais que não vocês mesmos, ao nível de sua personalidade inferior, constrange-os nem os obriga a qualquer retribuição de suas ações passadas, a quaisquer sofrimentos. Por outro lado, as resistências que vocês estabeleceram, ligadas aos seus medos, ligadas aos seus confinamentos, foram, efetivamente, em oposição com o fator de máximo de luz. A fonte imanente e permanente do que vocês são jamais cessou, desde seu afastamento da fonte, de regalos de sua luz e, por vezes, essa luz encontrava resistências, ilustradas por seus medos e vinha congestionar, bloquear sua evolução como evolução de filho da lei de um. Convém a vocês, agora, nesses tempos abençoados, liberar-se, totalmente, de todos os condicionamentos, liberar-se totalmente, de todos os falsos mestres, de todos os falsos livres pensadores que os induziram em caminhos de perdição, em caminhos que os impediram de ver a luz que vocês eram. Estes, diga-se, efetivamente, tinham ainda mais medo da luz, estavam ainda mais condicionados pelos próprios terrores interiores e quiseram conduzi-los para os terrores deles, para tranquilizar a eles mesmos de que eles não estavam. Vocês são, hoje, totalmente livres. É necessário que vocês reintegrem, em consciência e em espírito, que compreendam o que vocês são, esse filho da fonte, essa emanação da fonte, essa filiação suprema dessa fonte de cristal imanente que, de todos os tempos e de toda a eternidade e em todas as dimensões e em todo o espaço nutre, mantém e estabiliza cada uma de suas emanações em um número infinito de centelhas de vida. Há, em cada centelha de vida, em cada alma manifestada, qualquer que seja seu mundo dimensional, a totalidade do potencial inicial da fonte. Há, agora, um caminho de retorno à casa, de subida em vibração, de subida em consciência, de subida em dimensão, que deve permitir-lhes reencontrar, totalmente, a alegria que vocês jamais cessaram de ser. Convém liberar-se de tudo o que não é a luz, de tudo o que não é a liberdade, de tudo o que não é a mestria, de tudo o que não é a livre escolha de vocês mesmos. Não há preço a pagar para a liberdade porque, quando a liberdade está aí, o preço parece, efetivamente, irrisório, uma vez que se olha atrás de si que se está despojado de todos os farrapos e do que não é o que vocês são. É-lhes solicitado, vigorosamente, mergulhar. Esse primeiro passo que lhes permitirá liberar-se, totalmente. O preço a pagar é, efetivamente, leve em relação ao que vocês são, de toda a eternidade. E, se efetivamente quiserem, vamos proceder a um trabalho conjunto, coletivamente, de irradiação de energia no coração, a fim de ajudá-los a abrir, a perceber, a sentir a fonte fundamental que vocês são. Nisso, é-me permitido, hoje, irradiar, totalmente, a energia, em cada um de seus corações, em cada uma de suas almas, a fim de permitir-lhes experimentar e permitir-lhes ousar dar o primeiro passo. E, meus queridos filhos, eu lhes peço, agora, para deixarem crescer essa luz que brilha no fundo de seu ser. Vocês ganharam apenas alegria e plenitude, apenas não limitação. Convém, agora, dar o passo e aquecer, aceitar e dizer sim à totalidade da divindade que vocês são, agora, progressivamente e à medida que despertarem, em vocês, essa dimensão do coração. Questão:
continua razoável estudar os ensinamentos dos pais da Igreja. Meu querido filho, o que foi dado, a certo momento, pelos pais da Igreja correspondia a uma realidade de então, em relação ao nível de consciência da humanidade encarnada, naquele momento. Hoje, a única letra viva, como o dizia meu santo filho. O tempo passará, mas minhas palavras não passarão. A única realidade que é válida, de toda a eternidade, são as palavras de meu divino Filho, e não o que delas fizeram os homens, através, certamente, de esforços louváveis em algumas oportunidades, como suas construções, entretanto, profundamente desviadas e transformadas pela vontade de poder nas igrejas, quaisquer que sejam. Entretanto, convém reaproximar-se das palavras de meu divino Filho e da experiência da vida dele, porque ela não foi em vão. Tudo o que veio em seguida, como sempre, foi apenas uma transformação hábil daqueles que quiseram controlar a humanidade e a espiritualidade do homem. Assim, convém olhar, ainda mais precisamente, as palavras de meu divino Filho, através de seus ensinamentos e não através dos ensinamentos daqueles que vieram após, porque estes já estavam exteriorizados na temporalidade e não tinham mais a eternidade dos ensinamentos de meu divino Filho. Questão: qual seria o ensinamento de seu filho, hoje? Hoje, ele se resumiria a uma frase: ame e faça o que lhe dá prazer. Os níveis de percepção do ser humano, hoje, absolutamente nada tem a ver com os níveis de percepção do homem do momento em que ele se encarnou sobre a Terra. O nível de consciência está profundamente despertado, mesmo que vocês vejam, hoje, apenas revolta de uma muito frágil minoria da população humana, que escolheu, deliberadamente, voltar as costas à luz e arrastá-los para o que vocês não são, ao que vocês jamais deveriam ter ido. Questão: é possível que seu filho reencarne-se, novamente, sobre nosso planeta? No que concerne ao Espírito Santo de meu divino Filho, nenhum de nós pode falar de reencarnação. E, mesmo que nós falamos, em meu tempo, uma encarnação, não é, de modo algum, exato. Ele não seguiu as leis da filiação normal, mas foi gerado pela pura luz em meu seio. Hoje, seria irracional crer que aquele que partiu sobre as nuvens volte de outro modo que não sobre as nuvens, ou seja, pela via em que ele partiu, diretamente na luz. Hoje, ao nível de densidade no qual, apesar das regras de sua consciência, vocês arrastaram seu planeta, nenhum átomo de seus embriões espirituais poderia suportar o nível vibratório que vocês induziram por seus medos, por suas divisões e suas separações. Em caso algum, Cristo poderá reinserir-se numa forma. Questão: como perceber o que a alma deseja? Convém, para isso, pôr-se, totalmente, a nu, pôr-se no instante. Esse instante tão fundamental para permitir o alinhamento da fonte não deve ser feito nem de esperança, nem de desesperança, mas, simplesmente, estar no instante presente, alinhar-se, totalmente, com a fonte suprema. Não há projeção no futuro que permita encontrar a luz. Não há referência ao passado que permita encontrar a luz. Há apenas o instante, destacado do tempo, que permite isso. Convém, para isso, parar, de momento, as projeções para o futuro ou as projeções que vêm do passado. Convém, para isso, encontrar-se nu, completamente nu, diante da realidade final da fonte. Ser a fonte, tomar consciência da fonte que se é necessita de uma liberação de todos os condicionamentos e de todas as projeções. A vida de luz constrói-se apenas no presente, e absolutamente não através de clãs, de projetos ou de certezas ou de condicionamentos ligados ao passado. Isso necessita de um trabalho de despojamento, de simplificação, de simplicidade consigo mesmo. Questão: como voltar a harmonizar-se? Meu querido filho, há, em você, uma conexão à fonte. Estando, já, conectado à fonte e revelado à sua fonte, convém-lhe pensar claramente. De fato, se você pensa em coisas que seriam nefastas para você, essas coisas nefastas para você lhe caem em cima, tão seguramente como você pensou. Convém-lhe afirmar essa luz que você é, fazer crescer essa luz, não levando sua consciência ao pensamento, a elementos de sombra que pertencem ao passado, mas que, entretanto, quereriam vir assaltá-lo e nutrir-se da luz que você é.
Convém-lhe, portanto, estar centrado, unicamente, na luz que você é, não levar atenção e consciência a esses elementos que, invariavelmente, você atrai, a partir do momento em que os evoca. Estando conectado à fonte e sendo fonte, se você chama a sombra, se você pensa na sombra, essa sombra terá prazer em vir e parasitar sua fonte. Convém, portanto, adotar uma atitude de espírito que é aquela que vocês chamariam positivismo, não presunçoso, mas positivismo iluminado que afirma eu sou um, que afirma a sua unidade que você é, de maneira a não deixar lugar para qualquer sombra manifestar-se, quer essas sombras venham de seu passado ou de um passado exterior a você, isso não tem qualquer importância. Afirmando sua unidade a cada sopro de sua vida, você não pode deixar tomada a sombra. Questão: como ajudar alguém a voltar à luz? Querida alma, é preciso que você compreenda que pode salvar apenas a si mesma. A partir do momento em que você tenciona salvar outra alma, você entra numa lógica de dualidade, porque você pode apenas orar para essa alma e, em caso algum, agir por si mesma. Senão, você se tornaria o que se chama um salvador. Ora, levar o peso de outra alma é algo de reservado a algumas almas especificadas bem antes da encarnação delas, e é um peso enorme. Você pode pedir intercessões, obviamente, mas, em caso algum, você deve procurar agir por si mesmo, porque isso provoca uma divisão e uma dualidade. Questão: o que é das relações com a família? É necessário, efetivamente, compreender, cara alma, que as relações com a família, as relações com o filho são coisas, certamente, extremamente importantes, a partir do momento em que aqueles que têm o encargo de família ou o encargo do futuro de filho são, eles mesmos, iluminados pela luz divina. Se não é o caso, todos os processos ligados à filiação, ligados à família são processos de confinamento nos quais cada adulto quereria que o filho assemelhasse-se a ele ou, então, ao contrário, se sua vida foi fracassada, dirige-se para outro caminho que não aquele que foi o dele. Nós projetamos, sem parar, nossos desejos, e eu digo isso, eu mesma, como mãe. No momento em que meu divino filho encarnou-se entre nós, naquele momento, eu fui mãe. Convém lembrar-se do que ele disse na cruz, dirigindo-se a João: João, eis sua mãe, e, dirigindo-se a mim mesma: Mãe, eis seu filho. Ele, assim, por suas palavras quase últimas, insistiu na noção de responsabilidade, também, ao nível espiritual. As relações que eram atribuídas, uns em relação aos outros, podiam ser intercambiáveis. Suas palavras foram mal interpretadas, mesmo por mim, da época, em meu veículo de carne. As regras estabelecidas, que fazem com que essas regras de filiação sejam inscritas em seu DNA, em seus esquemas sociais, em seus esquemas econômicos, devem morrer. Eu não lhes peço, hoje, para deixar seus filhos, deixar tudo o que não gostam, mas, simplesmente, perder o peso de apego que vocês se colocaram. Cabe a vocês saber para o que vocês querem ir. Vocês querem continuar condicionados. Essa é sua liberdade. Vocês querem ir para a luz? Essa é sua liberdade, também. Cabe a vocês fazer escolhas, ousar fazer escolhas. Certamente, o ser humano tem por hábito preferir a certeza material, afetiva. A certeza de um teto, a certeza de saber que sua carteira permitirá comer. Mas, a um dado momento na vida, é-lhes pedido para obrigar-se a ir para o desconhecido, dirigir-se para sua liberdade inevitável de alma. Se os medos prendem-os, se os medos condicionam-os, é que vocês não estão prontos para ir para a luz. Questão: como ajudar uma alma atraída pela sombra a reencontrar a paz e a luz? Cara alma, é bom, para algumas almas, que se voltam, deliberadamente, para a sombra, compreender, por elas mesmas. Em caso algum nós podemos intervir, seja de meu plano ou de planos bem mais altos ou de planos mais baixos, eventualmente. Nós não podemos ir contra o livre-arbítrio de ninguém. Assim, essa alma decidiu explorar caminhos um pouco afastados da luz, diríamos, e, por contrato, decidiu obrigar-se a isso, a fim de experimentar um pouco mais as forças involutivas. Essa é a livre escolha dela. Você compreenderá, efetivamente, que nem você, como salvador, nem nós, como salvadores em nossos planos, podemos interferir com o livre-arbítrio dessa alma. Ninguém pode violar o livre-arbítrio de ninguém. Assim é a luz.
Ela pode apenas esperar que cada alma, que cada ser, que cada dimensão revele-se a ela mesma, a sua própria luz. E, em caso algum, nós podemos ou devemos violar esse livre-arbítrio essencial. É a única liberdade que temos. Questão: como ajudar alguém que está no sofrimento? O próprio de cada alma encarnada sobre esta terra, que é, por essência e por sua descida dimensional de ser, dividida e separada de todas as outras almas, ao menos na aparência, é querer crer que ela pode e que ela deve ajudar aqueles que estão em relação com ela, que essa ajuda é necessária, importante. Assim, meu divino filho dizia: você amará seu próximo como a si mesmo, mas a palavra amar nada tem a ver com ajuda. Amar é deixar livre. Amar é permitir ao outro revelar sua própria luz, através da irradiação que se é, si mesmo. A consciência coletiva que os espera na próxima dimensão é ligada à compreensão desse fato fundamental entre o amor e a ajuda. Aquele que quer ajudar coloca-se numa lógica do que vocês chamam salvador e, necessariamente, o outro é colocado no lugar da vítima. Enquanto vocês estiverem nessa dualidade, vocês não poderão estar no amor. O amor é um estado de ser que se basta a si mesmo, e que não vislumbra outra coisa que não sua própria irradiação e sua própria ligação à fonte. A partir do momento, cara alma, em que você estiver religada, totalmente, à sua fonte, totalmente, nessa certeza de quem você é, o simples fato de ser permitirá a toda a alma ser efusionada dessa luz e beneficiar-se de sua irradiação. Em caso algum a ajuda pode vir de níveis financeiros, de níveis afetivos ou de níveis materiais, mas ela vem, efetivamente, da qualidade de ser que vocês terão tocado e que vocês serão. Questão: é correto pedir-lhes graças? Sim, é perfeitamente correto pedir graças, porque a graça recorre ao respeito do livre-arbítrio. Se a graça não é obtida, isso não quer dizer que vocês não foram ouvidos, mas, simplesmente, que o livre-arbítrio da pessoa para a qual vocês pedem uma graça não corresponde, absolutamente, ao plano de vida que é previsto por essa alma. Nós apenas podemos aportar ajuda no momento em que uma alma aceita voltar-se para nós, previamente. É questão, aqui, de plano dimensional. Uma alma que evoluiria em planos dimensionais cada vez mais densos da encarnação e que, a um momento, estaria saturada da experiência negativa da encarnação, poderia, eventualmente, voltar-se para a luz, mas não teria os meios vibratórios de aceder à luz. Naquele momento, se uma alma, um pouco mais alta nos planos dimensionais, pede uma graça para essa alma, obviamente, nosso olhar é atraído por essa alma que estende sua alma para nós. Naquele momento, nós podemos, efetivamente, gerar essa ajuda, gerar essa luz de graça. Se efetivamente quiserem, agora, caros amigos, queridos filhos de luz, vou aportar-lhes minha bênção e todo o meu amor. Ainda uma vez, estejam certos do que vocês são. Estejam certos de que vocês são a luz autêntica, que vocês são filhos da fonte. Eu os amo. Eu os abençoo e digo-lhes até breve. Sejam abençoados. Autriz Dimensões, 24 de setembro de 2005. Tradução para o português, Célia G. Mensagem atemporal.